que estamos expondo aos nossos domingos de manhã e à noite. E hoje nós chegamos ao capítulo 6 pela manhã, o pastor Cirilo o expôs aqui para nós, e agora o capítulo 7, onde nós vamos nos aprofundar, mergulhar um pouco mais sobre esta justiça salvadora a qual estamos lendo nesses domingos. O capítulo 7 de Romanos talvez seja um dos mais complicados que eu já li. E toda vez que eu visito ele, eu leio ele de uma forma diferente. E o pior é que os comentaristas e os teólogos também o fazem. Então ele tem aí pelo menos umas 3 interpretações oficiais possíveis desse capítulo. A primeira é de que Paulo está falando sobre a luta do crente em Jesus, salvo em Jesus, contra o pecado. A segunda é de que esse texto seja uma história inserida na carta aos Romanos por Paulo, da luta contra o pecado de monges da época. E dizendo para eles, numa interpolação que chama, nesse tipo de escrita, dizendo para eles sobre essa luta contra o pecado e o quanto essa luta aflige o corpo e tudo mais. E aí ele teria inserido nesse texto. E a terceira delas, e também muito concorrida com a primeira, porque a segunda é menos popular, é que Paulo estaria narrando a sua vida antes da conversão em Jesus Cristo. Antes dele ter conhecido a graça de Jesus. Então ele falaria sobre sua condição diante da lei sem a graça. Mas eu fico com a primeira. E nesta primeira faz mais sentido para mim pelo texto e como Paulo está se expressando desde o início do capítulo até o final. Para mim, a questão que ele trata aqui é sobre a luta do crente contra o pecado, mesmo diante da sua salvação em Cristo, mesmo diante da sua liberdade agora em Cristo Jesus. Depois de liberto do pecado, essa caminhada nossa de luta contra o pecado. Se levanta muito as questões sobre a leitura desse texto, muito por esta afirmação, de que se fomos libertos do pecado, por que este pecado continua ainda nos confrontando, nos aterrorizando, Mas, pela descrição de Paulo, o que nos faz muito mais é uma identificação com essa luta do que uma aversão ou uma surpresa. Então, por isso, pelo tipo de escrita e como ele escreve, me parece muito mais uma luta de todo crente contra o pecado. Porque, afinal, até o capítulo 6, ele vem falando sobre duas questões muito importantes, 2 pontos, 2 etapas muito importantes. Até o capítulo 3, por exemplo, a gente é aterrorizado. A gente sai lanhado, como o pastor Fábio falou aqui. Nós levamos muita pancada. A partir do capítulo 3 em diante, a gente começa a ter um respiro. E aí a gente vai ver, por exemplo, Paulo jogando na conta de Adão essa questão aí, em que nós éramos como esse primeiro Adão, e que agora em Cristo nós fomos restaurados para um novo tipo de Adão, um segundo Adão. E aí a gente sobe de novo e respira. E fala, ufa! Eu pensei que a gente ia apanhar até o final do capítulo, até o final do livro de Romanos. O final da carta de Romanos. Mas aí agora, no capítulo 6 e 7, ele mergulha de novo num abismo que eu acho mais profundo, inclusive, do que o primeiro. Porque até o 6 a gente vai ver ele falando da humanidade comparada com Adão. A humanidade com Adão e agora a humanidade em Jesus. E dessa vez agora, Paulo ele vai puxar para nós. É particular, é a luta particular. E por que eu falo que é mais pesado? Porque agora ele vai mexer num profundo da nossa alma que a gente não gosta de mexer. Que é admitir essa condição que nós temos, mesmo depois de sermos encontrados por Cristo, de seres que são muito mais inclinados, tentados,
à desobediência, ao pecado, do que para as coisas boas, ou para a vida apresentada boa da lei, a condição boa da vida que a lei apresenta. E de fato, para nós que queremos entregar uma vida santa, piedosa diante de Deus, admitir as nossas mazelas, nossas precariedades, nossas limitações, é muito complicado. Admitir nossas imperfeições, admitir o quanto miseráveis nós somos, é realmente muito complicado. E talvez por isso até surjam interpretações que dizem que não, isso aqui era antes da conversão de Paulo, só pode ser, não é possível. Não, é muito possível. Tanto é possível que quando você lê o capítulo 7, você quase diz assim, Paulo, estou contigo, não abro, meu irmão. Que é de fato isso. Esse bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, esse mal, esse sim eu faço. A partir do versículo 7, do capítulo 7, que é a parte que me coube neste latifúndio, eu leio com vocês aí o capítulo 7, tá certo? Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Veja bem, é tão interessante isso, né? Quando a gente olha para a lei e a gente vê assim, nossa, a lei é boa, ela é boa de fato. Mas quando encontra corações como nossos, pecadores, que não conseguem entender ou discernir, porque somos inclinados à maldade, o que acontece? O que acontece é que nós vamos nos deparar com uma realidade que o proibido sempre é mais gostoso. Não é? Diz o poeta contemporâneo, tudo que eu gosto é imoral, né? O que mais? E engorda. Hã? Imoral faz mal ou engorda? Como vocês podem ver, estou afundado no pecado. Né? Não tenho como esconder que eu sou pecador. Sou pecador. E é isso, gente. Porque quando a nossa mãe fala para a gente assim, não pode, Moisés. Aí Moisés, não pode? Parece que liga uma chavinha. Não pode, Rodrigo. Por que você vai falar que não pode? Né? Há um cientista que estuda o nosso cérebro, que eu sigo na internet, ele é muito interessante, ele é norte-americano, e ele fala que o nosso cérebro ele é incapaz de reconhecer a negativa. Reconhecer no sentido de admitir a negativa. Então, por exemplo, se eu falo assim para vocês, não pensem num elefante. Todo mundo pensando no elefante. Certo? Não tem jeito. Não é porque vocês estão olhando para mim, tá? Pelo amor de Deus. Isso é gordofobia. Eu vou entrar com um processo. Mas é isso. Quando você fala uma negativa, para você, esse comando, ele não serve para o nosso cérebro. Porque automaticamente nós vamos pensar naquilo. Entendeu? Não pense que você está perdendo o jogo do seu time hoje para estar aqui. Pronto, já foi. Você já estava pensando nisso antes. Esqueceu por um tempo, voltou agora. Não tem como. A mesma coisa é quando parece que... Quando a gente fala não para alguma coisa, o meu filho Lucas, ele reage assim. Ele vai fazer uma coisa, e ele vem assim, olhando para mim. Desse jeito, gente, pecador, miserável. E ele vem. Hoje ele estava com a colher da comida dele, indo para debaixo da roda do carro, assim, na garagem. E aí ele foi, aí eu falei, Lucas, não. Aí ele parou, olhou para mim e fez isso, ó. Sorriu. E o que ele fez logo após?
botou a colher. Né? A lei funciona exatamente como esse não pode. Nós estamos vivendo de maneira livre, pecadores. A nossa medida da nossa transgressão já estava... E aí Deus falou, vocês querem saber como é que eu quero que vocês vivam? É desse jeito. Quando fez isso, a lei jogou em nós essa morte do pecado. Nós aprendemos hoje de manhã, o salário do pecado é a morte. Então a gente falou assim, meu Deus, tudo que eu fiz até agora é isso, é imoral, faz mal, engorda e pelo amor de Deus, eu estou acabado aqui. A lei nos jogou nesse abismo obscuro. E eu percebi que eu gosto de transgredir a lei. Que o pecado me é palatável, é delicioso, é saboroso. O proibido é gostoso. Para nós chama atenção. É brilhoso, sabe? É diferente. E é isso que Paulo está dizendo. Quando ele não sabia da cobiça, ele pelo menos não sabia que aquilo era pecado. De repente, quando veio, ele falou, é pecado. Mas piorou, porque ele foi exposto a um desejo que ele não sabia que era pecaminoso e agora isso o matou. E ele fala do pecado como se fosse uma pessoa. O pecado, aproveitando disso, ele me jogou na morte. Descobri o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Ele está falando de si mesmo, de si mesmo. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, é justo e bom, porque foi dado por um Deus santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim, é isso que eu estou dizendo? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, a lei desperta a ira de Deus, por quê? Porque vai despertar em nós esse desejo pecaminoso. Aquilo que eu achava que antes estava tudo bem, não está tudo bem. Eu estou em pecado. E agora esse pecado produz em mim morte. Por quê? Porque agora eu não consigo me relacionar. Lembra, eu fui liberto do pecado. Eu fui liberto do pecado, mas esse pecado vem contra mim todos os dias. Mas peraí, Rodrigo. Como assim vem contra mim? Ué, eu luto contra ele todos os dias. Não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quem vem contra você, Rodrigo? Olha, a Bíblia vai chamar esse de velho homem. Velho homem. Mas peraí, mas o velho homem morreu. A gente leu hoje de manhã com o pastor Cirilo. Romanos 6. Está lá escrito. O nosso velho homem foi morto. E agora nós estamos vivos para o quê? Vivos para essa nova vida que recebemos. Então é um cadáver. E aí, mas espera aí, então esse cadáver é um cadáver que está vivo? É. De vez em quando ele vive, Ana Paula. Vive? Não, ele está morto. Olha, acho que não, acho que volta e meia ele aparece. Aí vamos pegar alguém, né? Alguém muito bom, um herói da fé, um exemplo do herói da fé. Patente alta, Paulo, tá bom para vocês? Paulo tá bom, né? Então tá bom. E aí você vai virar para Paulo e vai dizer assim, Paulo, você se identifica mais com Adão ou com Cristo? E aí Paulo certamente vai dizer para você, com Cristo? Eu tive uma época que eu me identificava com Adão. Mas esse homem que se identificava, esse Paulo que se identificava com Adão, morreu. Agora eu me identifico com Cristo. Entendi. E veja bem, deixa eu te perguntar. Esse Paulo que se identifica com Cristo agora, você pode dizer para ele que ele está livre desse Adão, desse Paulo, desse Saulo de Tarso?
Não, eu não posso dizer. Mas pela fé eu posso dizer. Pela fé, sim. Mas eu luto contra ele todos os dias. Acordo de manhã, lavo meu rosto, olho no espelho, levo um susto, vejo ele lá. E aí eu lavo de novo o rosto e ele vai embora. Mas ele está lá. Sabe o médico e o monstro? Essa constante de Paulo é muito interessante porque ela vai justamente narrar aquilo que eu e você vivemos todos os dias. E o que Paulo está dizendo para nós aqui pela fé, que ele começa a explanar a partir do versículo 15, é justamente a essência da caminhada cristã nessa nova vida. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí você deve estar todo em perigo. O que está acontecendo? O que faz, quem não faz? Paulo está dizendo o seguinte: se essa vida nova que Deus me oferece é uma vida para o bem, por que eu ainda continuo vivendo essa luta, essa constante questão contra o pecado? Por que o pecado ainda me tenta? Porque nós ainda estamos num corpo mortal, meus irmãos. Nós estamos ainda sujeitos às tentações desse mundo porque ainda estamos aqui. E o que Paulo espera? O que Paulo está dizendo? Que haverá o tempo em que esse corpo que é corruptível, esse corpo que é mortal, será transformado em um corpo incorruptível e imortal. Até lá, nós vamos viver esta luta aqui. E essa luta aqui que Paulo está vivendo, esse monte de embaralhamento que você vai ter que ler umas 3 vezes para entender o que ele está dizendo aqui na carta, é justamente uma crise de consciência que só tem quem é discípulo de Jesus, salvo em Jesus Cristo pela graça. Porque quem vive debaixo da lei não tem crise nenhuma. Se acha bom o suficiente, ou finge que é bom o suficiente, e anestesia, cauteriza seu coração para todos e todos. Não tem problema em justificar seus erros, adora passar um pano nas suas violências, seus egoísmos estão bem colocados nas prateleiras e justificados, dificilmente pede perdão, não tem consciência das suas falhas e imperfeições, não consegue se olhar no espelho e admitir: posso estar errado, errei, não consegue refletir sobre o que está fazendo constantemente. Por quê? Porque quem tem Cristo, quem entendeu a graça, quem foi liberto do pecado, finalmente consegue identificar o pecado, finalmente consegue enxergar o pecado que habita nele mesmo, a maldade que está nele. E por saber que há maldade suficiente dentro de mim, que é capaz de fazer qualquer tipo de atrocidade, eu paro e falo: Senhor Jesus, pelo amor de Deus, me mostra, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou. Será que eu estou sendo violento e não estou percebendo? Estou sendo orgulhoso em demasiado? Estou sendo por demais egoísta? Não estou conseguindo enxergar um palmo na frente do meu nariz? Não consigo ter sensibilidade para com as falas que me rodeiam? Meu coração está tão endurecido que não sou capaz de fazer uma autorreflexão. Esta reflexão de Paulo é própria de gente salva em Jesus Cristo, liberta do pecado. De gente que entendeu que o pecado já não tem mais poder sobre si. Por ele não ter poder, eu consigo freá-lo. Eu consigo identificá-lo e dizer assim: minha luta é contra você, meu irmão. Eu não me conformo com ele. Vocês estão entendendo?
é tão claro para ele a presença do pecado na nossa vida que eu vivo lutando contra ele. A pessoa que não tem isso, que está presa a um conjunto de regras e acha que é bom o suficiente e que não tem esse problema, ela nunca vai identificar pecado nenhum e vai ser sempre vítima desse pecado. É o primeiro a cair nocauteado, porque não vai nem para a luta, na verdade. O pecado está reinando, o império do pecado, que foi dito hoje de manhã pelo Cirilo, é exatamente o seu império. Não há luta contra ele, não há nenhum tipo de... porque eu estou de boa. Eu sou bom, eu sou suficientemente bom. Eu consigo. Agora, quando eu percebo que não sou bom o suficiente, que não dou conta, que há realmente em mim essa vulnerabilidade, que ainda que eu tente fazer coisas boas, eu estou sujeito a essa maldade que me rodeia, eu vivo em constante luta. E quando eu tenho essa consciência, eu vivo de prontidão, atento aos passos errados que posso dar. E sei que sou capaz de atrocidades. Sei que sou capaz de fazer a pior das malvadezas. Sei que sou um malvado. E que se não conter este malvado em Cristo Jesus, e graças a Deus, eu vou deixar ele crescer em mim. E esse cadáver vai andar em mim pendurado, como um morto-vivo. Eu gosto muito da cultura pop. Falo, volta e meia, eu cito uma aqui. E tem uma série que eu gostava muito, mas ela deu uma barrigada, como dizem aí os críticos. Mas eu assisti até o final, fui perseverante, que chamava The Walking Dead. A série de zumbi, apocalipse zumbi, aquela coisa horrível. A Priscila odeia esse tipo de coisa. Ela fala assim, ai, que coisa besta e tal. Mas eu falei assim, vem comigo, que essa série não é sobre zumbi. Mas como não é? The Walking Dead, lá os bichos e tal. Vem comigo. E ela veio, e ela falou, é verdade, não é sobre zumbi, e não é sobre zumbi. Apesar de ter muito zumbi no negócio. Ela é sobre as pessoas que estão vivas no meio dos mortos. E o mais interessante é o quê? É que nessa realidade distópica, apocalíptica, todos estão contaminados com o vírus que o transforma em zumbi. Só que só os que morrem deflagram esse zumbi em si. Então, se você morrer, você vai virar um zumbi. Não importa de como você morreu. E eu acho isso fantástico, uma analogia de bandeja para nós. Porque todos nós somos contaminados com esse vírus chamado pecado. E se nós deixarmos a morte vencer, o pecado vencer, o salário do pecado que é a morte vencer, nós vamos viver nessa terra como um bando de zumbi. Para lá e para cá. Que não sabe o que é viver. Anda no fluxo, em modo manada. Uma vida podre. E o mais interessante é que os vivos dessa série, os sobreviventes, tem aqueles que, embora vivos e ainda não zumbis, são piores do que a própria ameaça zumbi do seriado. O que é mais interessante ainda. Porque tem pessoas que acham que estão completamente mortas por dentro, mas que acham que estão vivas. Mas a maldade é tanta, é tão podre, que ela é pior do que aqueles que já estão mortos. E esse velho homem aqui, que a gente simbolicamente joga nas águas do batismo para representar que nós estamos dispostos a uma nova caminhada, ele precisa constantemente ser lembrado que ele está morto em nome de Jesus. E só é possível isso se admitirmos essa condição de luta constante contra o pecado. E nós não estamos falando, tá? Isso é bom pontuar, sobre aquele pecado vencido por Jesus Cristo na cruz. Nós estamos falando sobre a tentação de nos voltarmos para as práticas e ações daquele velho homem que fazia. Porque o pecado já foi vencido. Se você fica preso a ele, você vai viver com ele, você vive uma vida que é uma sobrevida. É como se você negasse o que Cristo fez por você. Eu me apego eu deixo de considerar o sacrifício de Jesus como algo que me libertou, e eu passo a viver como escravo desse pecado original. Assim, versículo 21, encontro esta lei que atua em mim.
Quando quero fazer o bem, o mal está junto. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Essa é uma das razões que eu digo que Paulo está falando sobre uma vida liberta do pecado em Cristo Jesus, porque ele diz, eu encontro prazer na lei. Só encontra prazer na lei aquele que entendeu o que é a lei. Porque a lei aponta para a graça, aponta para o Messias. E é desse modo que há prazer na lei. Caso contrário, a lei nos joga no abismo mais cruel de todos, que é a morte. E aí a afirmação famosa de Paulo, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O que se está dizendo? Que há uma esperança de Paulo, e essa esperança que eu já li aqui com vocês, tem a ver com o dia em que seremos ressurretos como Cristo Jesus foi. E nos seremos libertos disso, porque nós somos ainda presos a esta carne, como ele fala aqui, a esse problema do pecado, que vai vivendo como um fantasma na nossa vida, e a nossa graça é reconhecer isso e viver vigilantes. E vigilantes sabendo humildemente quem somos. Miserável homem que sou. Porque quando nós encontramos Jesus e Jesus joga esse holofote em cima da gente, a gente se vê como é, a gente fica desesperado. Nós caímos de joelho. Nós gritamos, miserável homem que sou. E a graça de Jesus nos abraça e nos faz enxergar um futuro de esperança. Esse tempo que nós cantamos aqui com o André é o tempo que virá, o tempo em que nós seremos libertos por isso. Essa é a esperança de Paulo. No capítulo 8, a partir do versículo 22, ele vai falar um pouco sobre isso. Porque ao longo da nossa jornada, quanto mais a gente reconhece a morte do velho homem e a vida de uma nova vida que está sendo aperfeiçoada em Cristo Jesus, mais se desenvolve o fruto do Espírito. Mas o que é o fruto do Espírito? Bom, o fruto do Espírito é bondade, paciência, mansidão, benignidade, amor, domínio próprio, temperança. E aí Paulo olha para isso e fala assim, meu Deus, domínio próprio? Que domínio próprio? Se eu abro a geladeira e sou vencido por um pudim de leite. Se qualquer fechada no trânsito, eu quero arrancar a cabeça de um. Não é? Cadê a seta? E aí, por aí vai. Paciência. Paciência. Paciência é essa qualidade, esse fruto que nos ajuda a passar por um tempo, um período muito longo de controvérsias, de situações adversas àquilo que a gente planejava. Tempo das esperas. Benignidade. Capacidade de amar gente que é tranqueira. Você tem? Amar aquele tranqueira. Pensa num tranqueira. Visualiza aí um tranqueira brabo. Pesado. O que você faz com ele? Na sua oração? Você manda ele para aquele lugar ou você pede para Deus ensinar ele a amar? Ou você, depois de pedir para aprender a amar, você fala assim, Senhor, você tem cada filho. Amor? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, costumo dizer isso. A gente começou a aprender o que é amor, de fato, em Jesus Cristo. E eu acho que até hoje a gente não entende muito bem o que é isso. A gente tenta viver,
sentir, expressar amor. Às vezes a gente compara para tentar ter uma dimensão do que é o amor de Deus. Então o que vai fazer? O que vai produzir esse bem em nós? O que produz esse bem em nós? O que faz da gente um povo que diante da maldade do mundo oferece bondade? Essa bondade de um Deus que a gente canta que é bom. Diante de um cenário tão tenebroso em que nós só produzimos maldade, o que é a nossa esperança? Bom, é assim que termina o nosso capítulo. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que nós nos identificamos com o Cristo o tempo inteiro. E é por isso que ele deve ser o nosso cerne de discernimento de toda a palavra, a nossa ótica hermenêutica, o nosso óculos diante da realidade, o nosso filtro nos relacionamentos. É Cristo Jesus. Porque é Cristo que vai fazer de mim e de você seres capazes de amar, seres capazes de produzir bondade, seres capazes de liberar perdão, seres capazes de servir de modo altruísta e incondicional, seres capazes de ter paciência, de espera, seres capazes de, com sabedoria, enfrentar relacionamentos que precisam da luz, da iluminação do Espírito Santo, para que sejam dissipadas as trevas. É só graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nós, discípulos de Jesus, vamos conseguir vencer essa luta. Porque o nosso corpo está fadado à morte. O nosso corpo está fadado a se inclinar para essa lei que dá vida ao pecado. A gente não, é como aquele malabarismo dos pratos. A gente tem que estar rodando eles. Ó. E essa rodar, girar, é muito mais uma ação divina em nós, do próprio Espírito, do que a nosso próprio mérito e a nossa força. Não dá. Reconhecer a nossa insuficiência, dobrar os nossos joelhos, é o que nos faz forte. Paulo vai dizer mais para frente, é na fraqueza do nosso ser que o Espírito de Deus manifesta o seu poder. É quando reconhecemos que somos fracos, que somos incapazes, que não damos conta, que o Espírito de Deus se apossa de nós, nos enche, e nos enche tanto que nós somos capazes de produzir bondade, que nós somos capazes de exercer misericórdia, de amar. Só assim. Não dá. Lembrar disso é fazer com que a nossa caminhada ganhe áreas de humildade. Humildade suficiente para entender, inclusive, o tranqueira. Porque quem sabe eu não sou um desses tranqueira. Ou eu não me tornei. É graças a Deus. É graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa é a nossa oração. Essa tem de ser a nossa oração. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não daria sem Ele, não dá. É de manhã nós levantarmos e falarmos para o Senhor, Senhor, eu não sei quem eu vou encontrar, eu não sei como vai ser meu dia. Mas olha, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, faz com que eu vença a tentação do velho homem. Faz com que esse dia eu consiga produzir bondade, eu consiga ser mais misericordioso, ser mais amável, ser mais compreensivo, ser mais flexível, ser mais generoso, liberar mais perdão, ouvir mais,
Me ajuda, Senhor, a sempre observar a minha condição. Esse tipo de piedade nos leva a essa caminhada, que é a caminhada da justiça salvadora do nosso Senhor. É o que nos salva de nós mesmos, da nossa maldade. E às vezes a gente, volta e meia, a gente coloca a culpa no diabo, né? Ah, é o diabo. E eu gosto quando Paulo está dizendo aqui, é o pecado que habita em mim. Você vai ver que ele vai falar muito sobre o pecado que habita em mim. Ele não fala, ele não nega a existência de um diabo, de um inimigo, não. Mas ele fala que nós somos os maiores responsáveis pelas nossas quedas. Porque o diabo, ele fica ao derredor. E ele busca quem possa tragar. Ele busca aquele que já está caído. Ele busca aquele que já se embrenhou. E, aliás, ele até gosta quando a gente fica culpando muito ele, porque a gente não consegue enxergar quem nós somos de fato. Miseráveis homens, miseráveis mulheres, miseráveis, dependentes da graça de Deus. É isso que nós somos, meus irmãos. E é isso é um motivo de gratidão. Por quê? Porque em Cristo nosso Senhor, graças a Ele, nós conseguimos manifestar a presença de Deus através das nossas vidas. É só por isso. E quando você encontra pessoas piedosas pelo caminho, você fala, nossa, que sujeito sensacional, que pessoa incrível, que mulher incrível. Tenha certeza que ela sabe a condição, ele sabe a condição que vive. Tenha certeza que provavelmente ela sabe que os seus joelhos estão dobrados diante desse Senhor, que faz desse caminho dela um caminho que ela luta contra esse cadáver todos os dias. É a nossa jornada. É a nossa jornada. E essa jornada é graças a Deus. É graças a Deus. Ao olhar para sua esposa, para o seu marido, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, me apego aos méritos de Jesus Cristo de Nazaré e vamos lá. Ao olhar para o seu filho, para sua filha, graças a Deus. Ao olhar nos seus relacionamentos do trabalho, fora do trabalho, vai em nome de Jesus, graças a Deus, em nome de Jesus. Peça que Deus manifeste em você cada vez mais esse Espírito. Não deixe o velho homem ganhar forças na sua vida. Não deixe que essa velha mulher brote no seu interior e ganhe força. Não deixe, use as palavras da oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Faz a tua vontade aqui, Senhor. Para que eu me lembre que o Senhor já pagou esse preço, já fez tudo o que tinha que fazer, está vivo, está aqui me ajudando a vencer essa inclinação para o mal. E eu quero dizer uma coisa mais para você, uma última coisa. Toda vez que bater essa culpa em você, não deixe que ela vença também, porque isso é um golpe sujo do pecado. Porque toda culpa e todo pecado já foi vencido em nome de Jesus. Eles não têm força mais sobre você e sobre mim. E é isso que Ele quer que pense. É isso que a morte quer que você pense. Que porque você caiu mais uma vez, que porque você errou mais uma vez, você não é digno do sangue de Jesus Cristo. Isso é a maior mentira que existe. E é por isso que nós temos essa mesa aqui, para dizer e para lembrar a nós que este preço que foi pago, ele é muito mais poderoso, mais forte do que qualquer coisa. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então toda vez que esse velho homem, essa velha mulher dizer para você que você não é digno, que você é pecadora, que você é pecador, que olha só o que você está fazendo de novo, você está bancando aí o crente indo para a igreja, está bancando aí alguém espiritual, achando que é o discípulo de Jesus, você só envergonha o Evangelho. Isso aí é o diabo usando do seu pecado para fazer você cair e achar que não há poder suficiente no sangue de Jesus derramado naquela cruz para dizer para você que você está livre do pecado e da morte.
A mesa de Jesus, a mesa da ceia, do corpo partido de Jesus, do sangue derramado, é a lembrança de que estamos livres de fato, que o fantasma do pecado e da morte nos rodeia, mas eles já são vencidos, são mortos, cadáveres. E toda vez que eles tentam se levantar, eles se levantam para cair em nome de Jesus. Graças a Deus. Miserável homem que sou, mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz mais que vencedores. É nos méritos de Jesus de Nazaré, é no nome de Jesus de Nazaré que nós partilhamos o pão. Ele se entregou por nós. Ele deu o seu corpo, partiu o seu corpo, derramou o seu sangue. E em memória dele nós habitualmente celebramos a ceia. E essa ceia é justamente para lembrar que nós somos miseráveis. Somos miseráveis. E isso não é motivo de vergonha. Porque por causa desse reconhecimento, aliás, porque podemos reconhecer isso, é porque fomos tocados pela graça, pela justiça salvadora de Deus. Porque é só através dessa justiça salvadora, do Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é que conseguimos enxergar o pecador miserável que nós somos, dependentes da graça de Deus. Porque a lei nos colocou essa imagem do pecado e da morte. Mas em nome de Jesus, nós somos trazidos para a sua maravilhosa luz. E hoje Ele convida pecadores miseráveis, salvos pela graça, tocados pelo Santo Espírito de Deus, a participar desta mesa. Qualquer um de nós. Não há um justo sequer, foi assim que nós aprendemos, foi assim que nós lemos. Não há um justo sequer, ninguém capaz de se justificar. Mas há muitos pecadores justificados em nome de Jesus, convidados a estar nessa mesa. Não há ninguém melhor que ninguém, todos aqui, na sua luta diária. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida a participar dessa mesa. E naquela mesa, naquele dia, naquela mesa, Jesus estava com seus discípulos. E Ele pegou o pão e disse que este era o corpo dele. Esse é o meu corpo. Quando vocês partirem, lembre-se disso. Que a condição que a lei jogou vocês não é a condição final. Porque eu partirei o meu corpo por vocês. Eu darei a minha vida por vocês. E vocês devem partilhar, fazer o mesmo em memória de mim. Comamos o pão. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice e disse: esse aqui é o meu sangue, é a nova aliança. Vocês não estão mais debaixo da lei. Essa é a graça que eu lhes dou. A lei não vai te trazer salvação, mas o meu sangue, que purifica de todo pecado, justificará a cada um de vocês. E vocês um dia terão seus corpos ressuscitados, assim como o meu. E essa é a nossa esperança. Que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Para que no grande dia a gente possa se livrar de uma vez por todas do cadáver que o pecado gerou em nós. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tomamos o cálice. Essa aliança nos faz irmãos no sangue de Jesus. Todos nós, pecadores. Jesus disse: eu não vim para os sadios, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Eu vim para esses miseráveis que se reconhecem e encontraram na graça a felicidade de dar as mãos, a felicidade de ser família de Cristo salvo, a felicidade de reconhecerem que pelos seus próprios méritos não conseguem vencer a luta,
Mas nos méritos de Jesus, graças a Deus por nosso Jesus, a gente consegue caminhar juntos até o final. Em nome de Jesus.